Assista aos nossos próximos vídeos e cresça no conhecimento e na sabedoria que vem de cima. Canal Últimos Dias, um canal feito com carinho para você. Talvez você já ouviu falar de Terron, o deus da morte. Terron, que é andrógeno, se manifestou logo um pouco após a manifestação do nosso pai Iago, e ele é chamado Mefistófeles, Terron, ele é chamado de Mefistófeles, ele é chamado de Renfã, Baal, Mamon, Belial e outros nomes mais. Mas muito conhecido na Grécia como Zeus, esse mesmo Deus colocado na Bíblia da Almeida e que muitas vezes se faz passar pelo verdadeiro Criador. Sabemos que Terron é andrógeno. Temos aí o Ié, que é o deus feminino da cultura romana, e o Su, que é o deus masculino da cultura grega. Esse Terron, ele andou ocultado por muito tempo. E, basicamente, muitas pessoas até chegaram a pensar que muitas das atrocidades que se lê na Bíblia da Almeida foi causada pelo próprio Criador. E caindo assim em muitas contradições. Por exemplo, está escrito lá em Êxodo, não matarás. Em passagem mais à frente, você vê ali que Deus mandou matar crianças, velhos, animais. Seria algo meio incongruente, na verdade. Mas a grande verdade é que eles introduziram a palavra Senhor na Bíblia da Almeida justamente para ocultar o Terron e acusar e deixar como assassino o nosso Pai Eterno Altíssimo, Yahweh. Eles são realmente os mesmos seres. Iemanjá e Jesus, eles são o mesmo Terron, mas que se divide em dois, para que fique confusa a nossa mentalidade, porque o sistema ajuda esse Terron a ser onipresente, quando na verdade o Terron ele é bem limitado. Mas a tecnologia do homem tem ajudado o Terron a ser um Deus que está muitas vezes em todo lugar. Terron é perverso, é maligno, está rodando esse mundo no cavalo amarelo e precisamos estar muito conscientes de que apenas parecer que conhece as investidas de Terron nos deixa livre dos ataques deles, lê do engano. Se não tiver na rua, você pode conhecer todas as horas satânicas do planeta, mas você não estará muito bem protegido. Iemanjá, Jesus, é o mesmo Terron andrógeno, que tem se disfarçado na estátua da liberdade, no dinheiro das notas que nós temos no nosso Brasil e outros lugares também, e muitas vezes até nos desenhos, como o Cavaleiro do Zodíaco. Parte essa que você vai ver agora, muito interessante, quando esse personagem ele descobre um Deus bom e ao mesmo tempo um Deus ruim. Esqueça-se de mim e siga em frente, ceia! Está bem. Eu vou voltar assim que tiver o escudo. Espere. Quem ousaria deixar você fazer isso? Pegar o escudo de Atena. O quê? O cabelo do grande mestre mudou de cor. É como se um deus se transformasse em demônio. É como se um deus se transformasse em demônio. É como se um deus se transformasse em demônio.
E aí, Lucas? O castelo de Poseidon. Tá aí, ó, aqui do fundo do mar. Aí, é a maior igreja, Lucas? A maior igreja de São Paulo. Uma das mais conceituadas em São Paulo. Igreja da Sé, da Praça da Sé. Ó, dá uma olhadinha nisso. E interessante que tem um santuário em forma de estrela no chão. Tem. Logo na entrada dela, ó. Bom, a estrela do mar, olha aí, ó. Aqui tem um corpo, tem uma alma aqui, tá? Que é aquele monumento de Minas Gerais. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o nome de Minas Gerais, que nós já vimos isso aqui no vídeo. Aqui, ó, Minas Gerais. Aqui, ó, Minas Gerais, ó, olha aqui. Aqui se encontra 6 almas de 6 estados. Ó, tá vendo como é que é Minas Gerais? Como está no livro da História Geral do Brasil. Okay. A História Secreta do Brasil. Gustavo Barroso. Que fica no centro de São Paulo. Olha aqui, e é justamente... Aqui. Nós passamos aqui, ó. Aqui é o centro de São Paulo. Goiás. É outra alma. Tá? Aqui, ó. E uma oferenda Terron. Olha que coisa. Aqui, ó. André, dá uma olhadinha nisso. Ó, aqui atrás. Embaixo. Santos, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ou seja, todo... E muitos paulistas não sabem, o pessoal da Rede Globo direto aí, repara bem que existem pessoas aqui de baixo. Que foi uma morte onde a própria Igreja Católica, na época, eles fecharam isso aqui. Aqui você não podia passar, no meado de 1620, ninguém podia passar aqui. Isso aqui tudo era fechado. E essa estrela que você está vendo em volta, ela é o santuário, tá, para essas pessoas que foram mortas e elas sofreram aquele ataque da primeira missa que tivemos no Brasil em 1822. É muito forte, é uma história muito séria. Aqui é um histórico de morte, almas. Só que a mídia esconde isso das pessoas. 1060 e pouquinho. Aqui é... Filma, pode falar. Lindana. Tudo bom? Edson, eu sou o Emon Edinho do canal Últimos Dias. Não, aqui só fala aqui mesmo. Opa! 1060 e pouquinho, é. Tudo é reto aqui. Tudo reto. Pessoal, Isso. mudou um pouco aqui. E na verdade, na época da escravidão, os próprios reitores, os próprios escravagistas moravam em todos esses prédios. Você está vendo que não pode ser tombado. Né? Inclusive José Bonifácio. Então, patrimônio cultural, é isso? Exatamente. Entendeu? E tem tudo a ver com a história de hoje, porque tem uma egípcia, né? E o próprio, e quando ele descobriu que o próprio houve o tipo de massacre. Tá? E isso aqui realmente, você vai encontrar a história desse monumento na História Secreta do Brasil. História Secreta do Brasil, vou fazer uma na História Secreta do Brasil, no volume 2, Gustavo Barroso. Ele fala desse monumento, inclusive você não pode quebrar, tem que quebrar esse monumento aqui, tem um grande problema com a nossa sociedade. História Secreta do Brasil, volume 2, abre sua página 26, esse monumento, onde nem a Rede Globo, nem a Record, nem a Band, nem o MEC, eles podem tocar esse assunto dentro do estadião. Mas por que, Mas por que esses 6 estados aqui? Aqui, é quando eu tô falando ali agora, aqui, Paraná, Santos e Rio, e eles vieram através logo do fim da escravidão. Aqui houve uma contra os que são os portugueses, tiveram uma guerra contra os ingleses e franceses, e aqui foi onde nós encontramos um massacre na época dos Zumbi dos Palmares. Por isso que tem a Praça Zumbi dos Palmares lá na frente, porque o massacre começa aqui e termina lá onde está o Zumbi dos Palmares. Você encontra isso na Escola Secreta do Brasil, que não pode passar de aula. O MEC proíbe. Porque o primeiro português aqui do Brasil. Isso,
22 foi quando acabou a monarquia e entrou a república. Tá? Meu canal Últimos Dias, tá? O YouTube. Tá bom? Pode colocar lá que você vai encontrar tudo isso aqui que eu estou falando. Tá bom? Tá bom, agradeço, senhor. Beleza? Desculpa aí, atrapalhar vocês aí, essa história. Canal Últimos Dias. Dá uma olhadinha lá no canal Últimos Dias. E vocês vão aparecer lá no canal Últimos Dias. Acesse. Aqui não, terminou? Isso aqui, legal, né? Muito forte. O castelo de Poseidon, no fundo do mar, está aqui na tua frente, ó. A maior igreja católica de São Paulo. Tá aí, ó. Essa igreja é tão imensa. Eu vou mostrar a lateral. Eu vou mostrar a lateral para vocês. Eu vou mostrar a lateral para vocês. Opa, amiga, tudo bom? Só de passar, acesse o nosso canal do YouTube, tá? Que fala do nosso povo negro, que foi o povo hebreu israelita. Nós somos descendentes de Israel e não africano. Mentiram para nós. Inclusive o próprio Jesus, ele é negro. Últimos dias, tá bom? Isso aí, ó. Então, beleza. E esse sistema católico e evangélico... Ô, Lucas, esse sistema católico e evangélico é o sistema que tá ocultando toda a verdade do povo. Toda a verdade do povo. Olha a escada ali, vamos dar uma... Olha a escada dessa igreja, parece uma pirâmide, né? Exato. E olha ali, ó, a entrada com os seres, mais o Poseidon um pouquinho ali. Poseidon também. Disfarçado de santo, né? De santo, né? De santo não tem nada. E o mais engraçado, irmão Edinho, é todo monumento em forma de pirâmide, né? Todo monumento? É, em forma de pirâmide. Você vê a estrela de 4 pontas em todo... Tem estrela... Ah, verdade. A estrela de 4 pontas em toda digamos, como eles dizem, né? Em todo o perímetro, né? Em todo o perímetro, né? Toda a arte contemporânea e barroca, como eles falam. Arte barroca. Aí você vê o trabalho, né, de Poseidon e da mentira, na verdade. Caramba. E essa aqui é a Avenida Liberdade, é isso? Não, Liberdade é onde nós vamos entrar daqui a pouco. Vamos lá visitar a cidade dos japoneses, dos chineses e coreanos. Lá é etc. a Liberdade. É, lá é a Liberdade. Aí, daqui a pouco estamos lá. Estamos indo a caminho dela. Felipe entrou. Vai gravando. Tá gravando, Felipe? Ah, ok. Eu vou tentar gravar um pouquinho na frente ali. Mas faz assim, ó. O tempo de vocês está curto. É o que vamos fazer ainda na Liberdade. Vocês querem fazer o trabalho agora, na ida, ou não quer esperar na volta dar uma passadinha? Na volta, então. Porque aí a gente já pega lá o que tem que... Ó, o Felipe também deitão, beleza. Tá vindo e a gente faz isso. Embora agora, nós vamos começar a entrar na Liberdade. Mas tudo bem. Já tem o tipo de terror na porta. Exatamente. Os filhinhos já indicando. E a cruz também, né? Com Jesus. Tudo ali. E ainda tem a música aí do fundo musical para poder dar emoção. Da emoção. Aí. Show, gente. Muito bom. Nós voltaremos aí a qualquer momento com mais informação para vocês aí, que direto da Praça da Liberdade. Legal. Oi? O cara mais underground que eu conheço é o diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais, com sua banda formada só por anjos decaídos. A plateia pega fogo quando rolam os festivais. Enquanto isso Deus brinca de gangorra no playground
do céu com santos que já foram homens de pecado. De repente os santos falam, toca a Deus um som maneiro. E Deus fala, aguenta, vou rolar um som pesado. A banda cover do diabo, acho que já tá por fora. O mercado tá de olho, é no som que Deus criou. Com trombetas distorcidas e harpas envenenadas. O mundo inteiro vai pirar com heavy metal do Senhor. O cara mais underground que eu conheço é o diabo. E no inferno toca cover das canções celestiais. Com sua banda formada só por anjos decaídos. A plateia pega fogo quando rolam os festivais. Enquanto isso Deus brinca de gangorra no playground. O céu com os santos que já foram homens de pecado. De repente os santos falam, toca Deus um som maneiro. E Deus fala, aguenta, vou rolar um som pesado. A banda cover do diabo, acho que já tá por fora. O mercado tá de olho, é no som que Deus criou. Com trombetas distorcidas e harpas envenenadas. O mundo inteiro vai pirar com heavy metal do Senhor. O mundo inteiro vai pirar com heavy metal do Senhor. O mundo inteiro vai pirar com heavy metal do Senhor. Heavy metal do Senhor. Do Senhor. Do Senhor. O mundo inteiro vai virar com o heavy metal do Senhor. Toda a verdade está nos livros apócrifos. Toda a verdade. Ela não está resumida apenas em 66 livros. Todo o conteúdo de verdade que deveria estar sendo passada para a humanidade, ela tem sido simplesmente ocultada pelo ismo, do abismo insondável terrônico desse ensino subversivo que aflora todas as instituições acadêmicas e todas as organizações religiosas. Vocês podem ver que os livros apócrifos não estão sendo lidos dentro do ismo, do cristianismo, do socialismo, do judaísmo, do islamismo, porque esse abismo insondável da ocultação da verdade, ele permeia na sombra de toda a sociedade, fazendo com que as pessoas venham virar robôs e meros repetidores de doutrinas que eles colocaram dentro deste universo chamado mundo terror. Porque existe dois universos, o universo de Deus, que é o Zéon, o universo de Terron, que é o abismo. E quando você vê alguém lendo um livro apócrifo, você pode ter certeza que essa pessoa está totalmente descontaminada. Não há religioso lendo apócrifos, não há acadêmicos lendo apócrifos, não há nenhum tipo de ismo lendo apócrifos. Só quem está lendo apócrifo são aqueles que estão realmente descontaminados
para que possam enxergar perfeitamente o que tiraram de nós. Os livros apócrifos era para estar sendo lido por toda a humanidade, e nesses livros você vai encontrar relatos de coisas impressionantes. Pena que, na tradução da língua portuguesa, os apócrifos também sofreram um acréscimo na mudança dos nomes, e muitos deles até tendo algumas palavras de origem católica. Isso tudo para poder te dar aquele medo, aquele impacto, e você dizer, não, não vou ler esses livros porque eles são livros místicos, livros gnósticos, e pintá-los dessa forma, essa verdade, para que você fique longe. Mas aqueles que já têm uma maturidade, um discernimento, de botar o feijão na mesa e catar o feijão e tirar a sujeira, os apócrifos é uma comida que depois de pronta, dentro do teu consciente, te fará realmente uma pessoa livre de toda mentira que o sistema nos ofereceu. Algumas músicas realmente falam mais do que muitas palavras. E há algum tempo atrás, quando as músicas tinham letras, com certeza nessas letras elas levavam as mensagens que naquela época as pessoas não entendiam. Porque embora a música era explícita, a história ainda estava bastante oculta. Hoje, a história está explícita, mas essas músicas já não existem mais, já não são mais cantadas, e as letras que deveriam estar hoje acompanhando a história que apareceu não são mais compostas pelos seus idealizadores. Essa música cantada por Maria Bethânia e por muitos outros, como Caetano Veloso, ela retrata uma verdade dos verdadeiros povos dessa terra. Aquele que virá como um índio seria o Salvador e a Yahushua, estaria anunciando realmente essas músicas que nós nunca tínhamos parado para analisar a verdadeira face do nosso Salvador, as tristezas de um povo hebreu aqui na terra. Eu gostaria que você ouvisse essa música e fizesse uma análise profunda daquilo que bate e confirma com tudo o que nós temos trazido nesse canal para elucidar muitos mistérios. Mistérios que foram ocultados pelas religiões e pela própria história do Brasil dentro de sala de aula. É com vocês, Maria Bethânia, um índio. Era um sonho dantesco, Tomadi. Tinir de ferro, estalar do açoite. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres levantando as tetas. Magras crianças cujas bocas
Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias, e que a Ushua te carregue na palma de suas mãos. Quem não conhece, né, desde 1969, quem não conhece desde 1969, quando o Brasil, ele através de Oswaldo Aranha, assina a ida para os falsos judeus irem para Israel. Mas, primeiramente, nota-se algo interessante. Não se havia nenhum lugar no Oriente Médio com o nome Israel. Na verdade, nem as nações em volta dessa região ouviram falar desse nome Israel, que, por sinal, é um nome muito novo. Israel é um nome criado antes da tradução da Bíblia do Almeida, mas já na expectativa dessa tradução, para trazer uma falsa ideia de que Israel é um nome que envolve o povo hebreu. Isso é uma farsa muito grande, mas ficou hoje, para você tirar isso da cabeça das pessoas, vai demandar aí muito tempo, muita calma, e mesmo assim, nem todos estarão atenuados para terem a percepção de que algo realmente foi errado. E esse lugar chamado Israel, na verdade, é uma grande sala maçônica, tá? Chamado de nação israelita. Na verdade, essa nação não existe, é um lugar preparado já para diluir toda a verdade e deixar ali a mentira como um tripé de fundo de história. Nós temos isso dentro de sala de aula. A maioria dos estudantes de história não se dão conta disso, porque dentro das próprias escolas, essas informações elas não são tiradas, elas são, infelizmente, tiradas do povo. E se você hoje vê, por exemplo, temos o nosso presidente da República, Bolsonaro, que é 100% a favor e também já se colocando como um judeu. A notícia ruim é que esses judeus que você conhece hoje, eles não são os verdadeiros da Bíblia do Almeida. E mais uma notícia péssima é que a palavra judeu também não existe. Ela é uma palavra criada a partir de 1611, quando começa a se ter aí a presença, né, a aparição da letra J no alfabeto. E esse alfabeto ganha essa letra J, que dá luz, então, aos novos personagens da tradução da língua portuguesa, que não aconteceu sem que antes essa letra J fosse incluída nesse abecedário. E a partir dessa letra J incluída no abecedário, então foi se dado aí a autorização para que a Bíblia, na linguagem latina e grega, ela fosse também traduzida para as línguas ocidentais, incluindo a língua portuguesa. É muito importante, porque quando você pega uma Bíblia na mão, nós vemos que o povo tem a mania de chamar de Bíblia sagrada, ou seja, a Bíblia é intocável, porque isso vem realmente escrito na capa da própria Bíblia, mas acaba que ela vem baseada numa incoerência, porque ela não tem nada de sagrado, não tem nada de intocável. E a todo momento você se vê Bíblias diferentes nas suas traduções. Tudo bem que elas não fogem do contexto da história, mas elas trazem um texto sempre diferente, sempre descambiado para uma verdade que eles querem que seja verdade, né? Na verdade, a mentira. Então, a Bíblia ela tem esse problema, assim como os apócrifos também sofreram o mesmo sistema. Houve-se aí uma metodologia muito focada para a história que eles quiseram colocar, e o mais importante, que eles conseguiram com que nós viéssemos a acreditar nessa história que eles criaram. E essa informação aí, ela deixa realmente um rastro muito forte de preocupação. A partir do momento que você tem, hoje, uma história do Brasil nas suas mãos,
já não é mais problema para eles. Porque o que não se podia acontecer é na época da transição de Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, onde estavam já mexendo os pauzinhos, para que tudo que se ensina hoje dentro do mercado estudantil, ele não viesse na época a atrapalhar. Então, esconderam muitos dos históricos. Talvez você diga assim, por que eles não destruíram esses livros, ou esses documentários? Porque a mentira, ela se desvaneceria. A mentira, ela depende 100% da verdade para ela continuar em loco. E a partir do momento que eles também detonam a verdade, a mentira não faz sentido. Até nisso, isso é como se fosse uma maldição para os mentirosos. Então, vamos manter a mentira debaixo do caixote e trazer à luz aí vamos manter a verdade debaixo do caixote e trazer à luz aí a mentira para que, aonde ela for ensinada, as pessoas aceitem com muita facilidade, sem questionamento. Então, vivemos aí época de ditadura, de questionamento. Nós não questionamos em nenhum momento o que está escrito nos livros didáticos, o porquê de livros na prateleira das bibliotecas não virem com ênfase dentro da sala de aula. Vemos muitos professores de história sendo formados em história, mas não tendo nenhum conhecimento e associação da Bíblia com a história do Brasil. Nunca se foi falado isso, nem dentro do âmbito religioso, muito menos do âmbito acadêmico. Então, essas coisas, elas vêm acontecendo gradativamente por mão de pessoas que muitas vezes não vão ter muito conceito perante a sociedade. São pessoas que não têm peso, são pessoas que não têm status, mas que têm feito aí um belíssimo trabalho de pesquisas, de aprofundamento dentro dessas raízes, que eu tenho certeza que vão abalar e vão também impedir que os intentos desta elite elas não venham ter uma velocidade que deveria ter. Elas vão acontecer, mas com os problemas que não estavam dentro dos seus projetos. Porque assim também como para nós a vida é uma surpresa, para os senhores do mundo, para os donos da sociedade secreta também é uma grande surpresa. E não vai ser fácil para nós, isso 2019 para frente, como também não vai ser fácil para eles, devido à intervenção divina que vai atuar sobre várias pessoas do mundo todo, claro, para o lado do bem. Porque o lado do mal já está com o teu exército formado, o lado do bem está se preparando ainda. É necessário que a gente estejamos prontos para combater o bom combate nessa guerra tão sofrida que vai acontecer nesses dias tão próximos. Religioso, segundo Deus, é desconhecida basicamente em quase todo o planeta. E isso devido a muito tempo eles terem escondido os livros apócrifos. Quando eles esconderam os livros apócrifos, e não deixaram que esse livro viesse ao conhecimento da humanidade, e que tínhamos apenas a Bíblia como referência dentro do sistema evangélico e muitas vezes na nossa casa, nunca dê muitas pistas desse segundo Deus. O primeiro Deus que nós conhecemos é o Criador de todas as coisas, o Deus da bondade, o Deus do amor, aquele que deu os mandamentos, que disse não matarás, não roubarás, que deu seu Filho único para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Deus conhecido em todas as religiões. Igreja católica, igreja evangélica, no islamismo, no judaísmo, todos conhecem a existência desse Deus maravilhoso, mas que às vezes perde um pouco a cabeça e manda fazer coisas que vai contra o seu próprio mandamento, trazendo aí uma ideia de que ele é um Deus dualista. Mas a dualidade existe, obviamente que ele existe, mas não a partir de um ser. O que nós queremos falar para vocês é a dualidade das essências. Se o apócrifo e não está familiarizado com até o que os filmes falam na nossa frente e a gente não dá conta, eu quero te dizer o seguinte: quando o Criador dos céus e da terra, o Deus bom, ele criou todas as coisas, antes que ele criasse, ele se manifestou, e na manifestação dele, e junto com ele, do outro lado,
num lugar chamado sombra, que era o refletimento da luz de Yahweh, nasce também, ou se apresenta também, o Deus do caos. E aí nós temos de um lado a luz, o El, que reflete a eternidade. Temos do outro lado o caos, que reflete o infinito. E nós temos então, a partir deste momento, segundo o livro de o Demiurgo e Aldabaoth, um livro apócrifo que fala desse segundo Deus, o Deus do caos, o Deus do mal, muito falado nos filmes de Hollywood, que eles sabem da existência desse Deus, mas não divulgam isso para a humanidade. O próprio sistema religioso fecha os teus olhos para não apresentar o Deus do caos, Terron, conhecido na Bíblia como Belial, e o Deus desse século, 2 Coríntios 4,4, e o Baal de Gênesis. Esse Demiurgo, esse Deus do caos, ele é também indestrutível. Ele não é o Todo-Poderoso, mas ele é indestrutível. Porque a essência desse Deus do caos é o infinito. O infinito é algo que não tem fim. Por isso que a eternidade, muitas vezes, ela é confundida com o infinito. Porque assim como a eternidade não acaba, o infinito não tem fim. São duas essências muito parecidas. E nessa briga desses dois deuses, aconteceram aí a primeira guerra prímeva no céu, ou no Éon. E lá no El do Criador, essa guerra prímiva aconteceu entre as criaturas do Deus do caos, que eram 5, que eram os deuses monstros, contra os 5 arcanjos do Criador. Lembrando que o primeiro arcanjo e o primeiro ser, depois dos 2 deuses, tanto Terron como Yahweh, foi Samael. Samael foi a primeira criatura após a manifestação. Você pode ver que dentro das igrejas evangélicas de pedra, eles nunca abrem a Bíblia na parte onde o Criador manda matar, manda destruir. Eles não fazem isso. E por que não fazem? No próximo Hangout, nós vamos te trazer o número 2. Dentro das igrejas evangélicas, são feitos muitos rituais. Uma delas é a própria Santa Ceia. Santa Ceia é essa que não está dentro da própria Bíblia. Eles pegam apenas os nomes que existem na Bíblia, como, por exemplo, dízimo, Santa Ceia, batismo, evangelismo, obra de Deus, e fazem dessas palavras um pouco parecida com o que está dentro da Escritura, porém, não é o que diz o manuscrito da língua portuguesa. Se você parar um pouco e analisar e abrir a sua Escritura e começar a ler de Gênesis a Apocalipse, poderá reparar que todas essas pregações e cultos que nós assistimos, ou pelo menos alguns assistiam, dentro desse sistema, são, na verdade, grandes programações mentais para manter as pessoas bem longe da realidade do que a própria Escritura diz. Palavras como dízimo, por exemplo, você nunca encontrará na sua Bíblia manual a palavra dízimo ser relacionado a dinheiro, porque dinheiro e dízimo não se combinam. Inclusive, temos até uma passagem na Escritura que fala que se o dízimo for dinheiro, se o dízimo for pesado, vai e venda-o e pega o dinheiro e compra tudo aquilo que desejar a sua alma. Essa passagem, nenhum líder que se diz pastor no sistema religioso, ele vai te dizer, até porque eles não são pastores, porque pastor só existe um, Yahushua, aquele que nós aprendemos a chamar de Jesus. E esse mesmo Yahushua
ele diz: eu sou o bom pastor, porque o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Olá, tudo bem? Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias. Eu gostaria de aqui estar falando sobre o Papa Dámaso, que ele faz em uma de suas biografias uma carta mostrando realmente que antes da própria Bíblia do Almeida e até dos apócrifos erigidos na língua portuguesa, ele aqui confessa que ele foi um dos falsários que determinou uma escrita diferente para os livros originais e burlaram os livros verdadeiros, colocando aí as informações presentes, muitas vezes ou ela muito resumida, tirando muitos pontos importantes, como a própria Bíblia do Almeida, que só tem 66 livros, e muitas vezes também trocando o nome dos personagens e substituindo palavras por vocabulários de duplo sentido, que é o que nós temos hoje na Bíblia do Almeida. E tudo isso foi feito pelo próprio credo da Igreja Católica. Esse aqui é um templário, o Papa Dámaso representava uma ordem, e é importante nós sabermos que tudo que nós temos hoje na língua portuguesa, espanhola, inglesa, foi algo que eles fizeram para que todos os livros viessem sofrer um acréscimo, ou uma mudança de duplo sentido, ou uma retirada de trechos importantes para que eles pudessem dar início a essa saga religiosa que nós temos hoje. Então é muito importante nós estarmos por dentro dessas informações, porque isso mais uma vez prova que nós estamos no caminho certo. Yahushua, ele tem abrido os olhos de muitas pessoas para que a gente venhamos enxergar o que eles fizeram lá atrás. A sujeira toda está lá atrás. Por isso essa gana toda do sistema de fazer as pessoas mirar o futuro. O futuro está vazio. Se você não olhar lá atrás, você vai caminhar para um futuro partindo do meio, quando o princípio é que vai desvelar todas as obras que eles esconderam para que nós hoje estivéssemos longe da verdade que eles conhecem, mas ocultam, fingindo não saber de nada.